Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje, dia 15 de fevereiro de 2024, quinta-feira, vamos falar das estreias que estão rolando no cinema. E hoje eu quero falar de um filme brasileiro que está ali bem escondidinho, né, nas telas de cinema, com pouquíssimas sessões, chamado Horizonte. Gente, filme é muito bacana, gostei muito, tá? É um filme bem prosaico, né? A gente pode falar isso. Ele tem um início bem complicado, né? Mas depois ele tem um desenvolvimento bem prosaico, né? E um final que fica em aberto, né? O que é interessante. Eu gosto de filmes com final em aberto, porque isso dá uma liberdade para o espectador, né? Pensar sobre o filme, se apropriar do filme e criar o melhor final que ele vai gostar na cabeça dele, né? Então eu acho bacana esse tipo de coisa, né? Mas para falar do filme eu vou ter que dar spoilers, né? Então se vocês não assistiram o filme, deem uma olhadinha, tá, nesse filme primeiro, vão lá no cinema, vejam o filme e depois voltem aqui para ver a nossa conversa. Bom, o filme ele fala de um senhor chamado Rui, tá? Que morava com o irmão, né? Esse irmão ele tinha um filho, tá? E era uma família extremamente complicada, né? Uma família muito complicada, né? O pai não se dava bem com o filho, o Rui, né, que era o tio, vamos dizer assim, não se dava bem com o sobrinho, o Rui não se dava bem com o irmão dele, coisa e tal, né? E aí, de repente, esse irmão, que é o dono da casa onde o Rui mora, né, ele acaba morrendo, né? E aí o filho do sobrinho do Rui, né, no caso, né, ele faz uma jogada ali que acaba deixando a casa em posse também do sobrinho que não gosta do Rui. O Rui, o sobrinho, né, e o filho, né, do sobrinho acabam ficando com a posse da casa. E quando o sobrinho chega lá, né, o sobrinho que tem uma raiva, né, ancestral do Rui, né, porque ele acha que o Rui meio que maquinou coisas, né, contra o pai dele, e o pai dele não se entendia com o filho, o pai não se entendia com o filho, né, que era sobrinho, coisa e tal. E todo mundo ali achava que o Rui tinha feito algumas coisas, né, para o pai e filho brigarem, né, para o irmão, que no caso seria o irmão e o sobrinho do Rui, né, no caso, né? Então o que, que vai acontecer? Apesar do Rui ser o dono da casa, o sobrinho também passou a ser dono da casa e o sobrinho acabou confinando o Rui numa edícula, numa meia-água que ficava nos fundos ali do terreno, né? E ele não podia falar com a mulher do sobrinho, não podia falar com a filha do sobrinho, coisa e tal. Eles tinham que viver ali, mas um sem olhar para a cara do outro. Então, quer dizer, a coisa acabou virando um inferno para a vida do Rui, no caso, né? E vai chegar uma hora que o Rui não vai mais aguentar aquilo. Ele vai ver uma notícia, ele vai ver uma propaganda no rádio, né? De que uma ONG fez uma vila para idosos morarem, onde os idosos poderiam ir para lá morar de graça, né? Quer dizer, cinema, né, gente? E aí o que acontece? O Rui ele sai, né, dessa vida aí com esses parentes altamente indesejáveis, né? Uma família que brigava o tempo todo, né, no caso, né? E ele vai morar, né, nesse conjunto habitacional, nessa vila aí, nesse retiro para idosos, né, no caso, né? E ele vai ser o primeiro morador, né, da vila, né? Ele ficava, era um monte de casas, né, coisa e tal, tipo um condomíniozinho, coisa e tal, né? E ele morava lá sozinho nesse condomíniozinho, até que um belo dia, né, em frente à casa dele passou a morar uma senhora. E aí ele começou a querer puxar papo com a senhora, mas a senhora era altamente retraída, né? E ele só conseguia conquistar a senhora quando ele ficava sentado lá na porta da casa dele, lá tocando um violão e uma música que a senhora gostava. A senhora saía de casa, pedia para ele repetir a música, né? E aí ele repetia a música, ela falava obrigado, boa noite, coisa e tal. Ele tentava se aproximar, só que ela sempre era muito ressabiada, era uma pessoa muito reservada e muito retraída. Mas aos poucos o Rui foi conquistando ela, né? Então o que, que vai acontecer? Os dois vão acabar se juntando seus trapinhos, vão acabar morando juntos, né? E aí
Um mentia pro outro, porque o Rui falava que não tinha família, não tinha casa, que ele morava na rua, coisa e tal, né? Quando ele tinha casa, a casa estava no nome dele, ele tinha família, só que ele não estava bem com a família, coisa e tal. E ele mentiu, né, para essa mulher. E essa mulher também mentiu para ele, porque essa mulher falou que nunca tinha namorado, nunca tinha tido, sempre foi sozinha, nunca tinha tido filhos, coisa e tal. E quando eles estão finalmente vivendo juntos ali, felizes para sempre, praticamente naquela vila de idosos abandonada, né? Que só tinha uma meia dúzia de 3 idosos morando, tinha mais alguns idosos morando na outra rua, mais de baixo, coisa e tal. Um belo dia aparecem 2 homens na casa da mulher e falam que são os filhos dela, né? E que ela tinha descoberto, né, ela já era viúva, né, ela tinha descoberto que o marido dela, muito tempo depois do marido já ter morrido, tinha descoberto que o marido traía ela, e ela falou, não quero mais saber de família, não quero mais ter nenhuma recordação da família, e ela saiu de casa e se mandou, né, e se mandou para a vila de idosos, né. Então, na verdade, tanto o Rui quanto a mulher estavam mentindo um pro outro, né? Só que aí foi aquela coisa, quando o Rui descobriu a mentira, ele ficou, não, né? Ela me enganou, não sei o quê. Em vez de chegar, sentar, conversar com a mulher, pô, por que você falou isso, coisa e tal. Ele foi embora e voltou lá pra casa, lá do sobrinho dele de novo, né? Que é dele também, né? Só que não encontrou mais o sobrinho, encontrou, né? A casa fechada. E tinha uma vizinha, né, que foi muito bem interpretada pela Sueli Franco, né? Muito legal a gente falar dessa atuação da Sueli Franco no filme, que essa vizinha que era amiga dele, né? Contou como é que estava a situação lá na casa, né? Que eles decidiram vender a casa, coisa e tal, para comprar um apartamento, juntar dinheiro para poder comprar um apartamento em outro lugar, esse negócio todo. E o Rui acabou ficando na casa, né, dessa amiga dele, né, enquanto ele tentava se reorganizar na vida de novo para alugar um outro canto para morar, coisa e tal. Mas o filme termina, né, com os filhos, né, dessa mulher, né, com quem ele teve um caso, né, na vila para idosos, né, procurando ele. E o filme termina com um close dele. Então a gente tem aí 3 momentos basicamente desse filme. O primeiro momento, né, um drama familiar, né, terrível, né, onde você tem uma família onde ninguém se dá bem e mesmo assim eles tentam manter as aparências, né, o que cansa o Rui, o que enerva o Rui, porque o Rui não está ali para ficar mantendo as aparências, né? Ele morava na casa dele junto com o irmão morre, de repente chega o filho do irmão com a família dele, começa a transformar a vida dele no inferno. Tu imagina, você mora com uma pessoa, de repente é um irmão teu, e teu irmão morre e você vai ficar sozinho na casa. De repente vem uma família inteirinha para morar na tua casa e te restringe a um canto da casa, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu com o Rui. Aí o Rui vai ficar, perdão, obviamente muito bolado com essa situação, né? Com essa história de relacionamento familiar muito pesado. E aí ele vai lá para a vilazinha dele, né? Para a vilazinha de idosos dele, para viver lá nesse asilo, né? Entre aspas aí, né? Aí o filme vai ter uma outra conotação. Aí já é a vida dele, ele organizando a vida dele sozinho, sem ninguém enchendo o saco. Perdão, ele vai começar a tocar o violãozinho dele lá. Ele vai conhecer essa mulher. Depois de ficar muito tempo cortejando ela, ele finalmente consegue desenvolver um relacionamento com ela, né? Perdão, gente. Mesmo contando uma série de mentiras para ela, coisa e tal, até o momento que ele descobre que ela tá mentindo também para ele, né? Aí ele pode mentir para ela, né? Mas ela não pode mentir para ele, né? Muita babaquice, né, da parte desse personagem, né? Se os dois estão mentindo um pro outro, né? Fica 0-0, né? E tudo, né? E vida que segue com os dois juntos ali, né? Coisa e tal, né? Eu achava que ele devia ter tido essa atitude, mas aí e continuado a vida prosaica e bucólica dele lá com a velhinha lá na vila para idosos lá. Mas aí, né, o filme ele tem que ter um pouco mais de paranauês, né? A história tem que se desenvolver um pouco mais. E ele ficou inconformado porque foi enganado pela mulher e se mandou, desapareceu.
né? E a terceira parte do filme, perdão, mostra, né, o desenlace lá da situação do sobrinho dele, né, que ele chegou lá, o sobrinho não estava mais na casa, mas a casa estava à venda. E uma vez que a casa tivesse à venda, uma vez que a casa fosse vendida, ele ia receber a parte dele. Só que ele precisava ir morar em outro lugar. Mas ele tinha uma vizinha que era muito amiga dele, ele ficou na casa da vizinha, né? E no final do filme, o que acontece? Aparece, né, os filhos, né, da mulher, né, com quem ele teve um caso lá na vila de idosos, né, procurando ele, né? E aí a gente cabe saber, né, cabe a nós, né, imaginar o que aconteceu, se ele aceitou aquela situação, né, dos caras irem lá atrás dele, né, e ele voltar para a mulher, né, e os dois viverem felizes para sempre, ou se ele preferiu ficar lá com a amiga dele lá, entendeu, do lado da antiga casa dele, aquele negócio todo, né. E aí o que acontece? Um vai ter ali, né, que, perdão, tanto o Rui quanto essa namorada dele, eles vão ter que um perdoar o outro, né, pelas mentiras que um contou pro outro, né. E aí a gente que de repente quer um final feliz, que é um happy end, né? A gente vai imaginar, né, que os dois pararam, se encontraram, sentaram, conversaram, né? Viram que cada um errou com o outro, que cada um tem que perdoar o outro e seguir a vida normalmente, né? Agora, se você quer um final mais hard, de repente, né? De repente o Rui ficou cabeça dura, continuou na cabeça dura dele e não quis saber mais da mulher, entendeu? A gente pode também pensar dessa forma, né? Eu prefiro o happy end, né, no caso, né? Porque esse personagem do Rui foi um personagem muito sofrido, né, no filme, né? No início do filme ele teve uma dose de sofrimento muito grande, entendeu? E ele tinha encontrado uma vida bem idílica, né, nesse conjunto habitacional aí, que era um asilo para idosos, né? E a gente espera, né, que esse personagem que teve tantas amarguras ao longo do filme, né, que ele tenha tido, né, um final feliz, né? Mas é o que eu falei, né? O final do filme é aberto. E aí cada espectador pode colocar o seu final e todas as suas expectativas no final que ele bem escolher, né? O barato do filme é isso, né? É um personagem que vai te envolvendo pela situação adversa que ele fica no início do filme, né? Pela situação melancólica, né? Pela situação escabrosa que ele fica no início do filme, né? Aí ele foge daquilo, toma uma atitude, foge daquilo, a vida dele melhora exponencialmente, né? Quando ele está longe de todo mundo, coisa e tal, né? Até que aparece uma mulher pela qual ele se interessa e ele consegue conquistar essa mulher, a vida dele está em 2000 maravilhas, mas aí as mentiras que têm pernas curtas, né, acabam desabando, né, no caso, né? E aí ele fica decepcionado, né? Eu não vi muito ele ter direito de ficar decepcionado, né? Porque ele mentiu, até porque ele mentiu também, né? E aí ele vai embora, mas mesmo assim existe aquela esperança de um final feliz de um final feliz quando os filhos, né, da mulher vão atrás dele, né, na casa dele, coisa e tal, né? E, gente, gostei. Foi um filme que eu achei bacana, eu achei que foi um filme bem envolvente, tá? Essas querelas familiares no início do filme ficaram um pouco complexas, eu confesso a vocês, tá? Mas o filme tem essa Alexandra Richter, né? Era a esposa, né, do sobrinho, né, coisa e tal, né? Uma boa atriz, né? E você também tem a Sueli Franco, que estava muito bem no filme. Ela fez um papel bem coadjuvante, mas ela roubou a cena quando ela estava na tela, cara. Foi impressionante como ela atuou muito bem nesse filme, tá? Então recomendo a vocês, tá, gente? É cinema brasileiro, tá? Não é filme da Globo, tá certo? Que as pessoas acham que cinema brasileiro é filme da Globo, com um monte de gente gritando, berrando, entendeu? Dizendo que tá fazendo comédia, entendeu? E filme brasileiro não é só isso, tá? Você pode ter essa coisa mais comercial aí, mais low profile, né, como o pessoal gosta de dizer, mais cafona, como o pessoal gosta de dizer, mas o cinema brasileiro também tem coisas muito boas. E esse filme, tá, gente, Horizonte, né, que era o nome do conjunto habitacional, tá, gente, desse asilo, né,
desse asilo, né, no caso, né, esse filme ele tá dentro desses filmes brasileiros que eu considero de maior qualidade e que eu considero que tem, vamos dizer assim, coisas bem relevantes para sendo ditas, né? Então eu acho que vale a pena prestigiar esse filme, sim, tá? Eu só vi na sessão que eu estava assistindo, só tinha eu e mais um cara assistindo, só 2 pessoas na sala assistindo esse filme. Tá bom, quinta-feira de tarde as pessoas estão trabalhando, né? A gente entende isso, coisa e tal. De repente, no fim de semana, essas sessões desse filme enchem um pouco mais, tá? Mas vamos lá prestigiar, gente. Vale a pena assistir esse filme, sim, tá certo? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima.